Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Mata Doce, da Luciane Aparecida. Esse livro saiu pela Alfaguara há um tempinho, ele não é um livro recente, enfim tem chamado a atenção nas lojas, tenho visto as pessoas procurando ele um pouco mais. A Luciane Aparecida é essa moça aqui. Ela é nascida no Vale do Rio Jiquiriçá, na Bahia, é doutora em letras, com pesquisas na área de nação, imigração, memória e identidades. É autora do livro de poemas Macala e da peça Joana Mina. Usando a assinatura Ruth do Caso, publicou Contos Ordinários de Melancolia e a novela Florim. Mata Doce é seu primeiro romance. Esse livro aqui me chamou muita atenção porque eu tinha acabado de ler os livros da Carla Madeira, tava avulsa no mundo, e aí quando eu vi ele me remeteu muito aos livros da Carla. E quando eu comecei a ler, também me deu uma sensação de Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Pra quem leu Torturado, talvez também faça sentido, mas como eu só li Salvar o Fogo, foi ao que me remeteu por causa da ambientação da história, por causa da maneira como estava sendo contada, não por causa do enredo em si. Embora nesse livro aqui a gente também veja muito drama familiar, como nos livros do Itamar e nos da Carla Madeira, com um quê de misticismo também. Esse livro ele conta a história da Maria Teresa, que também é chamada de Filhinha Mata-Boi, e a gente vai basicamente acompanhar a história da vida dela, né? Em que momento ela deixou de ser Maria Teresa e se transformou em Filhinha Mata-Boi, o que ela representava para a comunidade na qual ela vivia. A Maria Teresa ela vive com as duas mães num casarão antigo, cheio de histórias de seus antepassados, de frente para um lajedo de pedra. Pelo peitoril corre um roseral branco e no caminho diante de casa passam personagens memoráveis. O Mané da Gaita, que é um músico e vendedor de doce com a cadela Chula, a Lai, que é ex-prostituta e sua madrinha, os gêmeos Cícero e Antônio, filhos do dono da venda, Tony de Maximiliana, vaqueiro matador de gado, filho da sacerdotisa mãe Maximiliana dos Santos, e Zezito, único filho homem da juíza Luzia e por quem a jovem Maria Teresa se apaixona. Ao experimentar o vestido de noiva num sábado de festa um dia antes do casamento, uma tragédia envolvendo um fazendeiro violento atinge Maria Teresa e muda sua vida para sempre. Não estavam mais ali as ramagens, só uma mulher de pé, encarando o lajedo, com uma faca afiada na mão e um avental branco todo salpicado de sangue. Escreve Luciane Aparecida neste romance épico e desde já um marco na literatura contemporânea. Gente, esse livro aqui foi uma surpresa absurda. Como deu pra ver na sinopse, a gente vai acompanhar a história da Maria Teresa, que foi acolhida por duas mulheres chamadas Marinha e Tuninha, que são um casal no lajedo. Elas encontraram um dia Maria Teresa na floresta, no mato, perto de uma bananeira, e acolheram ela e começaram a cuidar dela, e ela se tornou a filha delas. A história começa com a Maria Teresa se tornando a filhinha Mata-Boi, que é essa batedora de bois mesmo, de uma fazenda do Jerônimo, que é um cara que só pensa na grana, em terras, e tem essa fazenda de animais, e ela vai se tornar a matadora oficial desses bichos. E a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, a gente só percebe que ela tem uma frieza muito grande ali nela, naquele momento, que ela tá sofrendo por alguma coisa, mas a gente não entende muito bem o que aconteceu. Quem tá contando a história é a filhinha Mata-Boi, a Maria Teresa, anos lá na frente, quando ela já tá bem idosa, sozinha. E ela tá contando pra gente a história da juventude dela, ela conta pra gente, e a gente começa a entender então o que foi que aconteceu pra ela se tornar a filhinha Mata-Boi, em que momento ela deixou de ser Maria Teresa, o que foi isso? Foi um renascimento? Foi uma perda? Foi o que foi? E ela vai contando pra gente. Só que, gente, isso aqui é um absurdo de muito bem escrito. Eu jamais achei que eu ia me emocionar tanto com uma história, porque essa história, e não foi por um acontecimento triste, embora sim, de fato tenha acontecido algumas coisas nessa história, tem momentos emocionantes, dramáticos, mas o que mais me tocou nesse livro foram as relações dos personagens. Então a relação da Maria Teresa com as mães, que é de muito afeto, de muito cuidado, de muita intensidade, a relação da Maria Teresa com o Zezito, que é esse rapaz por quem ela se apaixona, e toda a sensação de injustiça que essas pessoas no lajedo vêm sofrendo, e todo o misticismo que roda pela história, porque a gente tem ali a mãe Maximiliana, né? É a mãe Maximiliana dos Santos, que ela é uma sacerdotisa do lajedo, assim, ela vive dentro da floresta e ela cultua os orixás e tal, então a gente tem muito essa representatividade na história, fala muito sobre os orixás,
sobre o que cada um defende, sobre a Maria Teresa ser filha de Iemanjá e as filhas de Iemanjá serem fadadas à solidão. E aí vai indo, assim, tem muita religiosidade e trazida de uma maneira muito sensível e bonita. Então eu me emocionei horrores nesse livro, em diversos momentos eu chorei de chorar mesmo, não porque algo tinha acontecido, mas porque era tão bonita a maneira como estava sendo contado, que isso me pegou totalmente desprevenida. Então esse livro foi uma surpresa absurda, assim, foi muito surpreendente. A história então vai sendo contada com a Maria Teresa e o Zezito. A gente vai entender o momento em que ela se une às mães, em que ela é acolhida. A gente vai ver o momento em que ela conhece o Zezito, em que eles se apaixonam, em que eles vão se casar. Só que a história vai sendo contada em partes, assim, uma parte muito lá atrás, uma parte no meio, uma parte no futuro. É como se fossem mesmo as lembranças vindo à tona na cabeça da Maria Teresa. E aí ela vai se lembrando de algumas coisas, aí ela conta, aí depois ela volta e termina de contar aquilo, aí depois ela vai. Então o livro não tem nada de linear, mas você consegue entender muito bem a história que está sendo contada. E acontece uma tragédia no dia do casamento da Maria Teresa, envolvendo o Jerônimo Amâncio, o coronel Jerônimo Amâncio, que é o dono da fazenda dos animais. E é uma coisa muito injusta que muda a vida dela para sempre. E ela se vê perdida, avulsa no mundo, como eu falei, que tava me sentindo sem os livros da Carla Madeira. E ela vai ter que se encontrar de alguma forma para conseguir seguir a vida, é a maneira dela de sobreviver. E é quando ela se torna a filhinha Mata-Boi. Só que é muito mais profundo do que isso que eu tô falando, eu só tô dando um apanhado do livro. E, enfim, a gente vai acompanhar então esse movimento dela se tornar a filhinha Mata-Boi, só que para além disso, a gente vai acompanhar todos os outros personagens. Então a gente vê um pouco da história da mãe Maximiliana, a gente vê um pouco da história do Tony Maximiliana, que é o filho da sacerdotisa, a gente vê a história do Mané da Gaita, que é esse homem muito característico que anda com um tabuleiro de quebra-queixo vendendo pelo lajedo, e ele tem a gaita dele, então qualquer momento a gente tem a trilha sonora da gaita, assim, no momento de tristeza na história, ela fala que ouve a gaita do Mané da Gaita tocando uma melodia triste. Enfim, ele tá sempre ali presente, então a gente vê um pouco da história dele, do início ao fim. A gente não sabe quantos anos a Chula tem, porque ela tá no começo da história já uma senhora, a cachorra. Ela tá no começo da história já uma senhora e ela tá no final da história lá junto com a filhinha Mata-Boi ainda. Então tem muito... tudo nessa história tem muita alma e personalidade, todos os outros personagens, mas o animal, o cachorro, a floresta, o lajedo, a rosa, tudo tem uma personalidade própria e uma alma e uma história. Então é um livro com muita sensibilidade, coisas a serem percebidas e notadas e levadas em consideração. Eu nem sei explicar a grandiosidade desse livro com palavras que façam jus a ele, mas foi realmente um livro que me impressionou muito. Isso aqui é uma literatura brasileira absurda, fenomenal, que precisa ser mais conhecida e notada, porque a Luciana Aparecida fez um trabalho incrível. Acho que todo mundo deveria conhecer e acho que não leva muito tempo até ele ser considerado nos vestibulares, enfim, como uma literatura clássica brasileira, assim. Acho que ela escreveu um grande clássico logo de cara. E uma coisa importante que eu acho sempre bom falar é que o tamanho da letra desse livro é ótimo. Eu li esse livro no começo do ano, então agora quando eu abri ele eu fiquei até surpresa, porque eu já tô lendo outros livros e todos eles têm letras minúsculas. Então pra quem sente dificuldade mesmo de ler letras menores, capítulos muito grandes, esse livro não é assim. Ele é bem tranquilinho de ler, assim, tem páginas bem de boa. Então esse também é um ponto positivo. E é isso, gente. Vou deixar o link desse livro aqui embaixo para vocês encontrarem. Se vocês leram, me contem. Me contem o que vocês acharam. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.